tudo bem? Eu me chamo Juliana, eu tô grávida hoje de 24 semanas e 3 dias e eu vim aqui contar pra vocês como eu descobri que eu estava grávida antes mesmo do dia que estava previsto para vir a minha menstruação. Então, primeiro eu vou contar como eu iniciei as tentativas, sobre a retirada do meu DIU de Mirena, como eu fiz os testes de ovulação, né, o que eu mudei na minha rotina nesse período e também sobre os sintomas que eu tive. Então, a partir do dia que eu ovulei, né, eu anotei tudo certinho, o que eu senti que poderia ser diferente, não necessariamente um sintoma de gravidez, mas que não era comum e que eu estava sentindo naquele momento. Então, quando eu decidi começar a tentar engravidar, eu pesquisei muito, assim, eu fiz muitas pesquisas sobre possíveis sintomas que a gente pode sentir antes da data prevista para atrasar a menstruação. Então, eu sei que a maioria dos médicos obstetras, eles pedem para não procurar por sintomas nenhum antes do atraso menstrual, muito menos fazer teste de gravidez, porque pode nos deixar muito ansiosa, pode atrapalhar no processo, que não faz bem, mas só quem sabe, né, o que é estar tentando engravidar e tá atraso positivo, que consegue entender melhor isso, e é muito difícil se conter e não fazer. Então, assim, eu fiz, acho que a maioria das pessoas faz, acho que não tem nada de errado fazer, mas claro, cada um sabe de si, né? Eu vou contar, então, como foi a minha experiência. Eu usei o DIU hormonal de Mirena durante quase 2 anos e meio. Eu coloquei em junho de 2020 e removi exatamente no dia 7 de dezembro de 2022. Então, a partir do dia que eu removi, eu demorei 39 dias pra ficar menstruada. Eu já tava até um pouco apavorada, porque eu achei que tava demorando muito. Mas, quando a gente usa o DIU de Mirena, o endométrio ele fica bem fininho. Então, para o endométrio ele precisa ter uma certa espessura. Só daí a gente menstrua e é a partir disso, então, né, que vai vir o período ovulatório. Bom, eu não sou médica, né, deixando bem claro, eu só vou contar como foi a minha experiência, o que eu senti de diferente a partir do momento que eu poderia estar grávida e por que eu achei que realmente eu estava grávida e arrisquei a fazer o teste. Então, como demorou 39 dias para eu ficar menstruada, né, depois desse período longo com o DIU de Mirena, eu comecei com escape ali pelo dia 13, 14 de janeiro, mas a menstruação realmente desceu no dia 15 de janeiro, tá? Então, pelos meus aplicativos, que eu já tinha vários para controlar a ovulação, eu ovularia ali no final de semana de 28, 29 e 30 de janeiro. Eu fiquei menstruada um período normal, 5, 6 dias, e no 9º dia do meu ciclo, que eu acho que era na outra terça-feira, então, eu comecei a fazer aqueles testes de ovulação. Eu fazia 2 tipos, para ter certeza. Um era o de tirinha, da marca Famivita, e o outro era o digital da Clear Blue. Eu não segui um horário fixo, eu sei que tem várias recomendações que pedem para fazer eles à tarde, todos os dias no mesmo horário, mas eu não seguia. Às vezes eu fazia o de tirinha de manhã e de tarde o digital, às vezes eu fazia um de manhã e os 2 de tarde, eu fui fazendo assim. Eu não fiz muito porque eu comecei na terça e na sexta daquela semana já positivou, né? Mas, então, eu fui fazendo todos os dias e o aplicativo previa que eu ia ovular naquele final de semana. Só que eu achei estranho, porque os de tirinha, ele não ia escurecendo, como eu vi vários relatos na internet, que ele ia escurecendo, né, cada dia mais. O meu não, o meu tava sempre meio que igual. Daí na sexta-feira, dia 27, então eu já tava fazendo o teste terça, quarta, quinta, sexta, o 4º dia de teste, eu ia viajar pra Bahia. Eu fiz de manhã bem cedo de tirinha, que eu achei um pouquinho mais escuro. E aí de tarde, quando nós chegamos no aeroporto de Porto Seguro, eu fiz o digital da Clear Blue. Era, eu acho que pelas 3 da tarde, e aí deu a carinha sorrindo. Eu fiquei muito feliz, realmente estava esperado que desse, né? Segundo o que diz nas bulas desses testes de ovulação, depois que positiva, de 24 a 48 horas vai ser o momento que vai, então, o corpo vai expelir o óvulo e a gente vai estar ovulando. Umas 3 horas depois de eu ter feito esse digital da Clear Blue, eu fiz, quando eu cheguei no hotel, eu acabei fazendo de tirinha e fiz o digital de novo. E o de tirinha deu, tipo, muito positivo. A listrinha era muito escura. E aí eu fiz o digital, que também deu positivo. E isso era sexta-feira, pelas 18 horas. No sábado de manhã, eu repeti os testes, tanto de tirinha quanto digital. O de tirinha ainda estava bastante escuro, mas o digital não aparecia mais a carinha feliz, né? Então ele não estava mais positivando.
Enfim, eu sei que para algumas mulheres aparece durante 2 dias o positivo da ovulação, mas para mim não apareceu. Começou sexta de tarde, imagino que talvez um pouco antes, até de tardezinha. Então, durante esse fim de semana, eu até fiquei procurando diversos sintomas de ovulação, porque como eu passei 2 anos e pouquinho usando o DIU de Mirena, eu não conhecia nada do meu ciclo. E eu também não sabia o que eu podia ver ou sentir para saber se eu estava ou não ovulando. Mas eu não tive nada. Não tive cólica de nenhum dos lados que às vezes a gente tem para mostrar o lado que está ovulando. Eu não tive muco clara de ovo. Simplesmente não tive sintoma nenhum desses que falam, tá? Mas, né, como eu estava na Bahia, e o meu marido, eu sabia que era o fim de semana que eu tava ovulando e a gente tava lá aproveitando uma fim de semana tipo de mini férias, a gente namorou bastante, todos os dias. Não teve muito esse negócio de dia sim, dia não, né? Ou não fazer tantas vezes por dia. A gente não cuidou isso, a gente namorou diversas vezes. O que eu fiz então de cuidado durante esse período, tá? Na verdade, assim que eu tirei o DIU de Mirena, eu já parei de beber, porque eu não sabia quando seria o meu ciclo. Eu pensei, vai que eu engravido numa dessas. Então eu já parei total de beber. A minha obstetra também indicou que que tentantes devem consumir menos álcool. Então eu cortei total. Eu já não consumia muito e cortei total. Na semana que eu menstruei, ali em janeiro, do dia 15 ao dia 20, mais ou menos, eu consumi um pouco de álcool e a partir do momento que parou, que iria iniciar então na próxima semana, minha semana de ovulação, eu não bebi nada. Eu me cuidei assim, muito nesse sentido. Eu já não tomo café, mas a minha obstetra até indicou reduzir. Como eu não tomo, para mim não teve esse problema. E o meu marido também, no final de semana, que eu estava ovulando, então ele também cuidou muito do álcool e ele reduziu muito a cafeína, que é bastante viciado em café. Então ele reduziu muito a cafeína. Minha obstetra falou que isso ajuda os casais que estão tentando a ter o positivo um pouquinho mais rápido, né? Então, por via das dúvidas, a gente resolveu cuidar. Então, como eu já tinha falado, meu teste positivou na sexta. Eu ovularia sábado de noite a domingo de noite, né? E lendo na internet, eu vi que após a fecundação, o embrião leva em torno de 5 dias, pode ser um pouco mais, um pouco menos, para fazer o trajeto necessário até se implantar na parede do útero. Então, no final de semana, após ter positivado os testes de ovulação, né? Eu positivei numa sexta, então eu ovulei naquele final de semana. Então, próximo fim de semana, ali por sexta, que eu comecei a ter alguns sintomas que eu achei que poderiam indicar que eu tava grávida. Assim, não sei se eram sintomas, mas eram sensações diferentes daquele momento que eu não tava tendo. Então, eu vou relatar dia por dia o que eu senti de diferente que possa ajudar alguém aí que tá buscando o positivo. Então, na sexta, dia 3 de fevereiro, eu senti cólicas leves, bem esporádicas, e eu ficava ofegante de subir escada. Mas, assim, eu sou asmática, então pode não ter a ver, né? E algumas vezes, também, quando eu me levantava, eu ficava bastante tonta. Só que eu tenho a pressão baixa e com o calor, isso me acontece. Então, eu não sabia dizer se era ou não algum possível sintoma, né? Mas eu tive as cólicas. No sábado, dia 4 de fevereiro, eu tive esses mesmos sintomas de sexta, as cólicas, ficava ofegante e também tonta. E na hora de dormir de noite, eu senti muito frio, parecia que eu tava com uma leve febre. Eu dormi de moletom, meia, e era verão, né? Era fevereiro. Mas eu tava com muito frio mesmo, assim, tremendo de frio. Eu não cheguei a medir minha temperatura, mas eu acho que ela deu uma elevada, porque eu realmente tava com muito frio. No domingo, dia 5 de fevereiro, eu senti, então, esses mesmos sintomas, exceto as cólicas, e o frio durante o dia e a noite. Assim, durante o dia não era tão forte, mas durante a noite, sim. Na segunda, dia 6, eu senti cólicas à tarde, e foi aí que elas começaram a ficar mais contínuas. Então, assim, eu comecei a perceber, eu realmente estou com cólica. Então, no dia 7, na terça, a gente ia fazer uma viagem e eu acordei e tive uma crise de rinite muito forte. Mas assim, eu já tenho rinite, só que foi uma crise de rinite que me durou meio que assim mais de um dia. Meu nariz passou entupido por um tempo e eu não tava melhorando daquilo ali.
E a cólica leve, também é bem leve, mas o dia inteiro, assim. Então, de tarde, nem foi com a primeira urina da manhã, não cuidei isso. Eu resolvi que eu ia fazer o primeiro teste de gravidez. E então eu fiz o teste e apareceu uma segunda linha muito clarinha. Muito clarinha porque a minha menstruação estava prevista para vir no próximo domingo ou segunda. Então faltava 6 dias em média para minha menstruação vir. Mas já apareceu uma segunda linha. Só que eu ainda não comemorei porque eu pensei, não, tá muito clara, quando vê só eu que tô enxergando isso daqui. Tipo, numa foto nem dava para enxergar. E aí, quarta, dia 8 de fevereiro, eu viajei para Europa, segui, né, com esse nariz entupido, tive cólicas durante o dia, e aí eu fiz outro teste de tirinha, que apareceu a linha um pouquinho mais escura, mas era muito levemente mais escura. Ainda não comemorei. Eu só comemorei o positivo na quinta-feira, dia 9 de fevereiro, quando eu fiz o teste de tirinha. Apareceu mais escuro, eu fiz mais um, apareceu mais escuro, e aí eu fiz o digital da Clear Blue, que apareceu grávida 1, 2. E aí sim eu comemorei, já contei pro meu marido na hora, né, porque realmente não tinha como não ser. E então isso era quinta-feira, minha menstruação estava prevista para domingo ou segunda. Eu seguia com cólicas leves, mas elas estavam um pouco mais fortes. Eu seguia com o nariz entupido também, tá? E nessa noite eu comecei a ter uma leve dor de cabeça. Então eu comecei a ter dor de cabeça, eu tive insônia, eu dormia no horário normal, meio que 11 da noite, mas eu acordava às 3 da manhã, como se eu tivesse dormido o suficiente. E isso durou um tempo, depois eu explico melhor. Então na sexta de manhã eu decidi fazer um beta-HCG, fiz o beta-HCG, o primeiro resultado deu 82,4, que é bem baixinho, porque claro, né, a minha menstruação nem estava atrasada ainda. E aí eu decidi então fazer outro teste na segunda para ver se tinha subido o HCG. E durante esse final de semana, então, né, sábado e domingo, eu continuei sentindo cólicas, eu comecei a sentir dor na lombar, os meus peitos começaram a ficar levemente inchados, foi super rápido, assim, para começar a ter sintoma. E eu já percebi nas areolas aqueles tubérculos de Montgomery, não sei se é assim que fala o nome, mas enfim, e eu continuei com insônia. Essa insônia, então, durou assim uns 10, 15 dias, que eu acho que teve a ver com a gravidez, talvez tenha tido a ver um pouquinho também que eu tava muito ansiosa para ver o beta-HCG subindo, né? Isso é o lado ruim de descobrir tão cedo, que tipo, é muito cedo, então demora muito para evoluir. Na segunda-feira, dia 13 de fevereiro, então, eu fiz outro teste que já deu 331. Como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu fiz outro na quarta, dia 15, deu 652. E na sexta, dia 17, deu 1.301. E depois eu só fui fazer na outra semana, que já deu 10.519, aí eu parei de testar o HCG, né? Eu tava bem grávida, não precisava mais. Eu testei também... eu fiz a primeira ecografia transvaginal com 6 semanas e 1 dia, exatamente, que eu já consegui ouvir o coraçãozinho, ver o embrião, foi bem legal, bem emocionante. Então é isso, essa foi a minha experiência, né, de descobrir que eu tava grávida antes mesmo da menstruação atrasar. Eu acabei engravidando no primeiro ciclo de tentativas, tive muita sorte, fui muito abençoada. Não sei se eu posso ter feito alguma coisa que ajudou, se isso de cortar o álcool assim que eu tirei o DIU me ajudou, enfim, mas se eu puder ajudar alguém aí que tá tentando descobrir antes do atraso, eu vou ficar muito feliz. E é isso aí. Muito obrigada pela atenção e um beijo. Tchau, tchau!